Atos, capítulo 23, verso 11. Hoje é o dia que nós vamos saber exatamente qual é o destino de Deus para as nossas vidas. Quem aqui crê nisso, diga amém. E nada vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nada vai impedir. Atos, capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem, pois como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Quem crê na palavra, diga amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Atos, capítulo 23, verso 11. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo preso em Jerusalém. Depois dele ter pregado o evangelho a toda criatura, ele foi perseguido e quase morto, mas aqui no capítulo 23 ele estava preso. E Jesus Cristo aparece para o apóstolo Paulo e faz essa declaração aqui de um destino liberado sobre a vida dele. Jesus Cristo falou: Paulo, tenha coragem, pois da mesma maneira que você pregou o evangelho em Jerusalém, eu quero liberar um destino sobre a tua vida, Paulo. Você vai pregar o evangelho em Roma. Mas como Paulo, estando preso, iria para Roma? Mas quando Deus libera algo sobre as nossas vidas, Ele faz o impossível para a palavra dEle cumprir em nós. Paulo, mesmo estando preso, Deus já havia liberado um destino. Porque a nossa condição hoje não limita o agir de Deus em nós. Fala para quem está do teu lado, diga: meu irmão, diga bem forte, a tua condição hoje não limita o agir de Deus. Hoje você pode estar passando por uma situação difícil, assim como o apóstolo Paulo estava preso. Ele não tinha mais aquela liberdade de caminhar pelas ruas, de pregar o evangelho. Ele estava acorrentado, mas aquela impossibilidade, aquela limitação não iria parar o agir de Deus na vida dele. Tem gente hoje que está passando por uma simples limitação financeira, mas eu quero te lembrar que o nosso Deus, o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, Ele continua sendo Deus da provisão hoje na tua vida, meu irmão. Talvez hoje você está passando por uma pequena limitação, você pode estar chorando, as coisas não estão dando certo, mas a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar passando por uma limitação, uma adversidade hoje que você não vê caminho. Tem gente que está aqui na igreja e já fez de tudo. Tem gente que está aqui na igreja hoje que já tentou de tudo. Está no deserto. Mas a palavra do Senhor diz que Ele abre um caminho no deserto para cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. Por isso que Isaías 43, verso 13 diz o seguinte: agindo o Senhor, quem impedirá? Comigo, nada, diga bem forte, nada vai impedir o agir de Deus na minha vida. E quando Deus entregou o apóstolo Paulo, alguém pode trocar o microfone, por gentileza? Quando Deus liberou essa palavra, nós vamos agora para o livro de Atos, capítulo 27, e olha só o que acontece. Paulo está lá no capítulo 27, ele está em Cesareia Marítima, e está indo em direção à Itália em um navio. Paulo começa uma viagem marítima rumo a Roma. Diga comigo, Roma. Qual era o destino de Paulo? Qual era o destino de Paulo? Paulo começa uma viagem marítima com destino a Roma. Mas a Bíblia fala em Atos capítulo 27, verso 4, que
Paulo se depara com a primeira adversidade. Quando ele estava navegando em direção a Roma, ali não estava só Paulo, tinha outros presos, outros tripulantes, mas eles estavam navegando em direção à Itália. E no verso 4 do capítulo 27, fala que eles se encontram com a primeira adversidade, que eram ventos contrários. A Bíblia diz que Paulo iria para onde? Não, igreja, eu quero a ajuda de vocês hoje. Paulo iria para onde? Paulo iria para Roma, mas mesmo Deus tendo dito que ele iria para Roma, existem algumas adversidades no caminho. Mas as adversidades não anulam o agir de Deus nas nossas vidas. No verso 7 do capítulo 27, a Bíblia diz que eles continuam a viagem em direção aonde, igreja? Roma, em direção à promessa de Deus na vida de Paulo. Existia uma palavra de Deus sobre a vida de Paulo, mas no verso 7, olha só o que é que diz: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades. Deus disse que Paulo iria para onde, igreja? Mas mesmo Deus falando, a viagem pode demorar. Mas o nosso Deus continua no controle da viagem das nossas vidas. A Bíblia diz que a viagem demorou muitos dias devido aos ventos contrários. A Bíblia fala no verso 7 que eles tiveram dificuldade. E a palavra dificuldade aparece no capítulo 27 3 vezes. O apóstolo Lucas, quando escreveu o livro, ele deu ênfase. Dificuldade faz parte do caminho do escolhido de Deus. Mas mesmo Deus falando, eu quero te dizer, igreja, tem hora que vai dar errado. Mesmo Deus direcionando, tem hora que o negócio vai apertar. Tem momentos que vai dar um aperto. Mas você não pode sair do centro da vontade de Deus. Você não pode fazer com que as dificuldades, as adversidades te tirem da rota do caminho de Deus sobre a tua vida. A viagem continua. E no verso 8, a Bíblia fala novamente que eles pararam em uma ilha com dificuldade novamente. E essa viagem marcada por muita dificuldade, a Bíblia diz que eles começaram a tirar algumas coisas do barco. O barco estava muito pesado, o navio estava muito pesado. Eles, com medo do navio virar, eles começaram a tirar as cargas do navio e jogar ao mar. Deus tinha dito que eles iriam para onde, igreja? Roma. Mas mesmo Deus tendo dito que ele iria a Roma, em alguns momentos das nossas vidas, algumas coisas vão ficar para trás. Mas você não pode sair da rota de Deus sobre a sua vida. Porque dificuldade não é sinônimo de impossibilidade. Eu quero te dizer que mesmo estando difícil, mesmo estando apertado, a promessa ainda continua de pé. Mesmo as coisas estão andando fora da maneira como você esperava, Deus não prometeu que iria ser fácil, Ele prometeu que você chegaria. Deus não prometeu que você chegaria com o navio intacto, mas Ele prometeu que você chegaria ao destino que Ele está te levando. Porque a dificuldade não vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Quem crê nessa palavra, diga amém. Não vai impedir. E no verso 14, quando a gente pensa que já está tudo difícil, eram ventos contrários, eram lutas. Pastora, mas essa palavra hoje vai ser só luta, só problema. Mas olha só, igreja, no verso 14, o que estava difícil começa a piorar. A Bíblia diz que eles continuavam a viagem e viam uma grande tempestade. No verso 14, a palavra diz que aquela grande tempestade veio como um vento violento e o barco, o navio começou a ficar à deriva. Mas a Bíblia fala que eles ficaram 14 dias sem ver o sol.
Já pensou, igreja, 14 dias numa grande tempestade, muita chuva, muitos ventos, 14 dias sem ver o sol, 14 dias sem ver a estrela. Aí nós chegamos no verso 20 de Atos 27. Olha só o que é que diz o verso 20. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, a tempestade continuava a abater-se sobre nós e finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. A Bíblia está falando bem claro que as 276 pessoas a bordo perderam totalmente a esperança de serem salvos. Mas o que eles esqueceram é que existia um homem de Deus dentro daquele barco. Paulo estava dentro daquele barco e o verso continua, verso 22. Olha só o que Paulo diz. Paulo se levanta diante daquela tempestade. Aqueles 276 tripulantes pensando que ia morrer, é o fim, todo mundo vai morrer. Mas Paulo diz: agora, porém, no verso 22, recomendo que tenham coragem. Diga comigo, coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Verso 25, assim, tenham ânimo, senhores, eu creio em Deus que acontecerá conforme o que foi me dito. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Paulo, eu não mudei de ideia ao teu respeito, Paulo. Paulo, pode vir a tempestade que vier, mas eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Paulo, pode vir ventos contrários. Paulo, pode ficar à deriva. Paulo, mas a palavra que eu tenho sobre a tua vida é que eu tenho um destino. Paulo, você vai chegar vivo. Paulo, ninguém vai morrer na viagem que eu tenho te entregado, Paulo. Ninguém vai morrer. Aplauda ao Senhor. A palavra que o apóstolo Paulo libera para os 276 passageiros é: ei, queridos, tenham ânimo. E ânimo não é você ficar alegre quando as coisas estão bem. É você ter alegria em espírito e a convicção de que nada vai impedir o agir de Deus na tua vida em meio às tempestades. Em meio às adversidades. Aqueles tripulantes, eles ficaram totalmente sem esperança. Mas nós cremos que a esperança não é a última que morre. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. João 16:33. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cutuca o irmão que está ao teu lado e diga: meu irmão, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo já venceu o mundo. A palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é: tem de bom ânimo, não perca a esperança, não pense que é o teu fim, não pense que acabou, tem de bom ânimo. E o apóstolo disse: eu creio, no verso 25, em Deus que acontecerá conforme o que foi me dito. O ânimo do apóstolo Paulo estava totalmente relacionado a fé dele. Você quer ver uma pessoa desanimada? É uma pessoa que já está sem fé. É uma pessoa que já está desacreditada. É uma pessoa
triste, desanimada. Mas o apóstolo Paulo disse o seguinte: tenham ânimo, porque eu creio em um Deus todo-poderoso. Sabe quando o ânimo vai chegar na tua vida? Quando você começar a crer nas promessas de Deus sobre a tua vida. A Bíblia fala que Paulo tinha bom ânimo porque ele cria em Deus. Ele estava crendo, convicto que o nosso Deus, que prometeu, ele iria cumprir. Creio em Deus que acontecerá conforme o que foi me dito, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quer começar a aumentar a tua fé? Começa a ler a palavra do Senhor. Começa a se debruçar na palavra do Senhor. Começa a crer nas promessas de Deus sobre a tua vida, porque a tempestade não vai roubar a tua fé. Em nome de Jesus. E o livro continua, a história continua. 276 pessoas no barco. E no verso 43 de Atos 27, olha só o que é que diz. A Bíblia fala que o centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou, verso 43. A Bíblia fala que o vento muito forte, aquela tempestade muito forte, fez o navio naufragar. O navio, se partiu ao meio. E eles, desesperados, não sabiam como iam ser salvos, mas Deus já havia dito: ninguém vai morrer. Deus já havia dito: todos vão ser salvos. Mas o navio lá se despedaçou no meio do mar. E a palavra diz que então aquele centurião ordenou os que sabiam nadar que se lançassem ao mar e nadassem em direção à terra. Mas no verso 44, olha só o que é que diz. Os outros que não sabiam nadar, os outros teriam que se salvar em tábuas ou nos pedaços do navio, e dessa forma todos chegaram à terra são e salvos. O navio foi totalmente destruído, mas Deus não prometeu salvar o navio. Deus prometeu salvar as pessoas, porque a promessa não depende do navio. E a Bíblia fala que nenhuma vida foi perdida. Porém, a palavra do Senhor diz que aqueles que sabiam nadar, que pulassem no mar e começassem a nadar em direção à terra e foram salvos. Mas aqueles que não sabiam nadar, que começassem a agarrar-se nas tábuas e nos destroços do que sobrou. E eu quero te dizer hoje que nessa estação que você está vivendo, talvez você não está com o navio inteiro. Tem gente que está aqui hoje que o navio já está destruído. Tem gente que está aqui hoje que não sobrou nada, só uns pedaços de tábua. Só sobrou os destroços do navio. Tem gente que chegou aqui hoje que está sem esperança, mas não tem mais como chegar no destino. Não tem mais o meio, não tem mais o veículo, está só os pedaços. Mas a palavra do Senhor diz hoje para as nossas vidas, para você se agarrar aos pedaços que sobrou, para você se agarrar nessas tábuas que sobrou, não menospreze aquilo que sobrou. Deus está te falando, se agarre, sobreviva, não desista. Se for para você sobreviver, se agarre às tábuas, não entrega os pontos, se agarra às tábuas, não desista do propósito. Pode ser a tua única esperança, mas se agarra às tábuas e não morre, sobreviva, permaneça de pé, continue nadando, continue na direção de Deus sobre a tua vida. Se agarrar às tábuas, sabe o que é que significa? Sobrou só a fé, pastora. Eu não tenho mais nada. Está tudo despedaçado. Se
se agarra às tábuas, se agarra à fé que você tem, porque se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Se agarre à palavra de Deus. Pastora, não sobrou mais nada, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais para onde ir. Se agarre às tábuas, sobrou a palavra de Deus na sua vida, pois a palavra do Senhor vai te renovar, vai renovar o teu ânimo, vai renovar o teu espírito. Se agarre ao que sobrou. A Bíblia fala em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem chama arderá contra ti. Se agarrar às tábuas é você não desistir do propósito de Deus sobre a sua vida. Ah, pastora, mas eu já tentei de todas as formas e não deu certo. Se agarre às tábuas e não desista. Se agarre ao que sobrou e não desista. Pastora, mas ninguém da minha família ainda é convertido. Se agarre às tábuas, porque através da tua vida, a tua família vai ser salva. Foi através da vida de Paulo que todos os tripulantes foram salvos. É através da tua persistência em Deus que aqueles que estão ao teu redor serão abençoados. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, nem que reste só você e um pedaço de tábua, mas a tua casa vai ser salva, a tua família vai ser salva, a tua história vai ser transformada, a história daqueles que estão ao teu lado será transformada, porque aqui existe um homem e uma mulher de Deus que se agarrou às tábuas que restou. Não se preocupa não, meu irmão. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda. Não se preocupa com o que o irmão está falando de ti, não. Ah, mas está ali. Está todo arrombado. Está repreendido em nome de Jesus. Está ali, divorciado. Está ali, não tem nenhum de cair morto. Meu irmão, deixa falar o que quiser falar. Mas você está agarrado aqui, ó, na palavra de Deus. Deixa falar o que quiser dizer. Mas você sabe o destino que Deus tem para a tua vida. E independentemente de estar dando certo ou de estar dando errado, você vai chegar ao destino que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles naufragaram, mas vivos, todos vivos. Quem pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? Porque melhor do que as coisas é a vida. Melhor do que os bens é a vida, meu irmão. Às vezes, quando acontece um problema no teu casamento, o inimigo não quer destruir o teu casamento, não. Você sabia disso? O inimigo não quer destruir o teu casamento. O teu casamento é o meio para ele destruir a tua vida. Porque o propósito de Satanás é destruir a tua vida. O propósito do inimigo não é acabar com a tua vida financeira, não. O propósito do inimigo é acabar com a tua vida. Mas ele está derrotado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles chegaram na ilha de Malta. E lá quando eles chegaram, a Bíblia fala que era inverno. Diga comigo, era inverno. Era muito frio, era o inverno lá da Europa. Alguém aqui já foi para a Europa no frio? Quem não foi, vai em nome de Jesus, eu profetizo. Nós iremos lá, estaremos lá na Itália do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lá em nome de Jesus. Mas era um inverno muito frio na ilha de Malta. A Bíblia fala que quando eles chegaram em Malta, estava chovendo muito, era muito toró de chuva, era chuva, 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 chuva. Era muita chuva, muito frio, muito inverno. Eu acho que era quase impossível eles sobreviverem àquele inverno. Mas a Bíblia fala que aqueles conterrâneos lá da ilha de Malta, eles receberam o apóstolo Paulo e aqueles tripulantes com uma fogueira. Diga comigo, eles foram recepcionados com uma fogueira. E isso me chamou bastante atenção, porque como é que está no inverno, como é que está frio, como é que está chovendo e tem um fogo aceso no meio da chuva?
É porque diante das tempestades, sabe o que vai permanecer? Sabe o que vai fazer com que você fique de pé? É o fogo da presença de Deus na tua vida. Não é porque as coisas estão dando errado que você tem que se esquivar, que você tem que se esconder, que você tem que ficar envergonhado, meu irmão. A Bíblia está falando aqui que é na chuva, que é no inverno, que é no frio, que é na tempestade, que você tem que acender a fogueira da presença de Deus. Apóstolo Paulo estava lá diante da fogueira. Sabe o que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele começou a pegar uns gravetos. Ele foi começar a pegar a lenha para colocar no fogo. Porque diante das tempestades, o nosso papel é manter a chama acesa. Levítico capítulo 6, verso 13. E a chama permanecerá acesa todos os dias. O fogo não deverá ser apagado. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade é começar a pegar os gravetos, é começar a pegar a lenha e colocar no fogo. Diante do inverno, diante da chuva, o apóstolo Paulo ele não esperou que o fogo fosse mantido aceso pelos outros. Ele teve a responsabilidade, a coragem, a iniciativa de pegar os gravetos e colocar no meio do fogo. Cutuca o irmão que está do teu lado e diga: meu irmão, bota a lenha para queimar hoje. Se depender de mim, a chama vai permanecer acesa. Satanás que saia de baixo. Mas aqui tem uma Filadélfia pegando fogo. Pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade. Aqui tem crente cheio do fogo. Pode ser debaixo de chuva, pode ser debaixo de granizo, mas o fogo da presença de Deus vai permanecer aceso em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Porque sabe o que faz você continuar? Sabe o que faz você avançar? Diga comigo: é o fogo. Diga bem forte: é o fogo. A Bíblia fala que Jeremias estava sendo perseguido. E Jeremias foi também um dos profetas açoitados, apedrejados. Jogaram Jeremias no poço. Jeremias estava no fundo do poço 2 vezes. Jeremias estava aqui, não aguentava mais tamanha perseguição. Mas a Bíblia fala em Jeremias capítulo 20, verso 9. Quando eu digo não mencionarei, mas nem falarei o seu nome. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: ah, meu Deus, eu estou tão cansado, eu não aguento mais. Quando eu penso em desistir, aí é que eu me lembro que a tua palavra é como um fogo queimando dentro de mim, dentro dos meus ossos, e eu não consigo conter, eu não posso conter, não vai ficar só em mim, porque eu permaneço pelo fogo da palavra de Deus. Aquilo que vai fazer você continuar no propósito, na caminhada, na jornada, é o fogo da palavra de Deus. É isso que vai fazer você continuar. A Bíblia fala que no caminho de Emaús tinham 2 discípulos. Quando Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus Cristo deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era uma promessa de Deus. Fique em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha e derrame sobre nós o fogo dele. Mas a Bíblia fala que 2 discípulos ficaram desanimados. 2 discípulos não queriam esperar. 2 discípulos estavam ali frustrados, porque Jesus havia morrido. E 2 discípulos estavam voltando no caminho de Emaús, estavam indo embora, saindo do lugar da promessa, porque eles não estavam acreditando que ali era o lugar da promessa. E quando a gente deixa o desânimo entrar nas nossas vidas, a gente abandona o lugar da promessa. E eles caminhando em direção a Emaús, Jesus
Jesus Cristo aparece do lado deles. E eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar que ali era o Jesus Cristo, nosso mestre. E Jesus Cristo começou a falar da palavra de Deus. Jesus Cristo começou a ensinar. Era assim os profetas daquele tempo. Era assim aquilo que o Senhor disse, o nosso Deus. E Jesus Cristo começou a ensinar a palavra de Deus. Até que eles convidaram Jesus para sentar na mesa deles. E eles se tocaram. Meu Deus, era Jesus Cristo que estava do nosso lado. Porque enquanto ele falava das palavras do nosso Deus, enquanto Jesus Cristo falava da palavra do Senhor, não é que o nosso coração ardia. E quando o coração deles começou a arder do fogo da presença de Deus, no mesmo instante eles se levantaram daquela cadeira e voltaram para o caminho da promessa. Voltaram para o lugar da promessa, onde Deus derramaria o Espírito Santo. Aquilo que vai fazer você voltar para o caminho da promessa, para o destino da promessa, é o fogo da palavra de Deus na sua vida. É o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso que Paulo estava lá, ó. É os gravetos que tem, ó, pois é fogo, é fogo, é fogo que eu quero na minha vida. E ele colocou fogo. Porém, quando ele pegou aqueles gravetos com o fogo, a Bíblia fala que do meio dos gravetos surgiu uma serpente. Diga comigo, misericórdia. A Bíblia fala que uma víbora apareceu do nada. A víbora que se espantou com o calor, atacou o apóstolo Paulo, ó, e mordeu o apóstolo Paulo, a mão do apóstolo Paulo. Uma víbora venenosa. Aqueles habitantes daquela ilha ficaram surpresos. Ele só pode ser um Deus. Como é que uma víbora venenosa ataca e ele não morreu? E é diante da nossa busca diária. É quando a gente está buscando o Senhor. É quando a gente está colocando a lenha no altar do Senhor, que a víbora nos ataca. Que a víbora tenta nos atacar. A víbora representa Satanás. Porque Satanás, ele não vai atacar quem está sem fazer nada, não. Satanás vai atacar quem está perto do fogo. Satanás vai atacar quem está na presença de Deus. Satanás, o acusador, o inimigo das nossas almas, ele vai te acusar quando você está buscando a face de Deus. O inimigo das nossas almas, ele vai se levantar contra ti quando você está na presença do Senhor, na casa do Senhor, buscando a face do Senhor. A Bíblia diz que aquela víbora atacou o apóstolo Paulo, mas aquele ataque não surtiu feito nenhum. Quem pode dar um glória a Deus? Porque a mordida pode até doer. Ah, pastor, eu estou sentindo o ataque do maligno. Tá doendo, eu não aguento mais. O ataque pode até vir. A mordida pode até doer. Mas o veneno não faz efeito sobre a tua vida. Podem até lançar praga contra a tua casa. Podem até lançar mentiras contra a tua vida. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Porque nenhum ataque do maligno vai impedir o agir de Deus na tua vida, meu irmão. Satanás pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas, e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal vai te chegar à tua tenda. Somente com teus olhos contemplarás, porque o Senhor
Senhor é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nenhuma arma forjada, nenhuma praga chegará na tua tenda. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aquela picada não fez efeito, aquela mordida não fez efeito. O inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida. O inimigo pode até fazer barulho, mas não tem efeito nenhum sobre a tua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que, sabe como foi que o apóstolo Paulo combateu aquela víbora? A Bíblia fala que ele pegou aquela víbora que estava lá amarrada ali no braço dele. Ele sacudiu e lançou a serpente no fogo da presença de Deus. Porque o fim de Satanás é no fogo ardente. A Bíblia fala em Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo. Lançou esse ataque do maligno no fogo da presença de Deus. Porque nenhum ataque do maligno vai impedir o agir de Deus na tua vida. Diga comigo, nenhum ataque vai impedir o agir de Deus na minha vida. Deus tinha dito que ele iria para onde, igreja? Qual era o lugar que Deus tinha prometido? Aqui nós encontramos Paulo. O destino era Roma. Paulo preso. Paulo enfrentou uma viagem terrível, ficou à deriva, enfrentou as dificuldades, os ventos contrários, a tempestade. O nome dessa tempestade se chama Euroquilão. Era uma das grandes tempestades daquele lugar. Ele enfrentou o naufrágio, ele enfrentou o frio, ele enfrentou a chuva, ele enfrentou a serpente, ele enfrentou o ataque da serpente, ele ficou preso numa ilha. A Bíblia fala em Atos 28, verso 11, coloca na tela por favor, que ele ficou preso naquela ilha 3 meses. 3 meses esperando. Depois do inverno, porque aqui estava inaugurando uma nova estação, já não era mais inverno naquele lugar. E eu quero liberar sobre a tua vida que o tempo do inverno, a estação do inverno, a estação da tristeza, a estação da dor, a estação da vergonha, acaba hoje na tua vida, porque no tempo oportuno, e é chegada a hora, e a hora chegou, que Deus vai transformar a tua história. Eu profetizo em nome de Jesus, que é hoje que o inverno acaba, que é hoje que a derrota acaba, que é hoje que a tristeza acaba, que é hoje que as lutas acabam, que é hoje o dia que Deus vai transformar a estação sobre a tua vida. Paulo embarcou, passado o inverno, uma nova estação de Deus. Na nova estação de Deus, Ele vai te levar para você cumprir o propósito dEle. Ele vai levar a tua família, no centro da vontade dEle. Nessa nova estação de Deus sobre a tua vida, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais luta, não haverá mais tristeza, porque nessa nova estação de Deus sobre a tua vida, Ele vai te levar em lugares altos. Ele vai colocar os teus pés em lugares altos. Ele vai te levar em lugares que você nunca viu, que ninguém ouviu e que jamais penetrou no coração do homem. É isso que Ele vai fazer nesta nova estação, porque o inverno já passou. Diga comigo, o inverno já passou. Porque toda estação, ela tem um começo, mas ela tem um fim. O inverno não é para sempre não. A Bíblia diz que passado o inverno, vem uma nova estação. E Deus vai fazer algo novo sobre a tua vida. Deus vai começar a te movimentar na direção daquilo que Ele te falou. Em Atos capítulo 8, verso 16, a Bíblia fala que Paulo finalmente chegou aonde, igreja? Diga comigo, Roma. Veio o vento contrário, mas Deus disse,
que Deus disse, igreja? Diga comigo, Roma. Veio a dificuldade, mas Deus disse. A viagem ficou devagar, mas Deus disse. Veio a tempestade, mas Deus disse. Diga bem forte, veio a deriva, mas Deus disse. Eles perderam a carga, o navio quebrou, só sobraram as tábuas, mas Deus disse. Veio o inverno, veio a chuva, veio a víbora, veio o frio, passaram-se 3 meses, mas Deus disse o que, igreja? Roma. Finalmente chegou a Roma de Deus sobre a vida de Paulo, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus não te trouxe aqui para você ficar no meio do mar, não. Deus não te trouxe aqui para você ficar à deriva aí, aleatório, aí procurando o que fazer, para onde é que eu vou. Deus te chamou aqui porque Ele tem um destino específico para a tua vida, igreja. E Deus é tão maravilhoso que o último versículo do último capítulo do livro de Atos, olha só o que é que diz. Atos 28, os últimos versículos, verso 30 e verso 31, a Bíblia fala no verso 30, Atos 28, verso 30, esse aqui é as últimas palavras de Lucas escrevendo o livro de Atos. A Bíblia fala que por 2 anos inteiros, olha só que maravilhoso, porque é melhor o fim do que o início das coisas, porque por 2 anos inteiros, depois de ser aprisionado, depois de ser acorrentado, depois das dificuldades, depois da viagem difícil, do naufrágio, do ataque, da serpente, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Aonde que Paulo alugou a casa, igreja? Paulo permaneceu na casinha que ele havia alugado. E eu quero profetizar que você e eu um dia iremos lá em Roma visitar a casa de Paulo em nome de Jesus. Paulo havia alugado uma casa em Roma e recebia a todos que ele iam ver. Paulo, livre, liberto, recebia todos na casinha dele em Roma, porque o nosso Deus é fiel. E no verso 31, o último versículo do último capítulo do livro de Atos, Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento nenhum. Paulo pregava a palavra de Deus sem nenhum impedimento, porque nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, igreja. Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus.